eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu quero compartilhar minhas impressões de leitura de Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Eu li nessa edição aqui, que é da Aleph, e na verdade, como eu li e-book, ele atualizou para essa capa, mas a edição não é essa capa do próprio e-book, é a antiga, que tem um homem com um cachorro e as letras são rosas. Mas enfim, talvez seja porque mudou a capa, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. É uma edição bem interessante, tem alguns extras, né? Tem um artigo, né, de um cara analisando, tem um prefácio do Stephen King. Então é uma edição bem legal. Eu já queria ler Eu Sou a Lenda há um tempão e eu sou assinante do Prime e tem direito ao Prime Read. E estava lá, então eu decidi ler. Na estrutura do livro, né, além desses extras, né, desse prefácio e desse pós-fácil, tem a própria estrutura do livro, que é dividida em 3 partes, que se passam em anos diferentes. A história ela foi escrita para se passar ali pelos anos 70, mas ela foi escrita um pouco antes, se eu não me engano, nos anos 60. Inclusive no prefácio do Stephen King, né, ele era um jovem rapaz, leitor de histórias de terror, e ele comenta como foi surpreendente essa história aqui do Richard Peterson, que tem aquela coisa, é vampiro ou é zumbi? Essa discussão, na verdade, existe por causa do filme com Will Smith, que inclusive eu assisti depois de ter lido o filme. Eu não lembrava se eu tinha assistido ou não. Inclusive, eu comento que eu tô lendo esse livro e que eu vi esse filme num vlog. Eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem, quem quiser. E eu não lembrava se eu tinha assistido o filme ou não, e realmente não tinha assistido. Então, meu interesse para ler essa obra veio muito mais realmente de saber que é um clássico contemporâneo do terror, né? Que é um livro bem importante, que revolucionou o gênero, porque, sim, são vampiros, né? A história apresenta vampiros, mas de uma perspectiva, apresentando padrões de comportamento muito diferentes, inclusive tentando fazer um esforço de explicação científica, né? Então é um livro meio de ficção científica, meio de terror, é uma abordagem bem interessante. Ao longo do vídeo eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa coisa aí da explicação científica para os vampiros. Mas vamos por parte. De que se trata essa história? Aqui a gente acompanha o Robert Neville. Ele tem 36 anos, então ele é um homem bem comum, né? Um cara normal da sociedade. E a gente já começa a história com ele dizendo que ele está na casa dele, sozinho, que ele é sobrevivente de um colapso da sociedade. A sociedade colapsou e aos poucos ele vai contando um pouco da sua rotina, do seu dia, mas também vai relembrando momentos da sua história, principalmente, né, desde que tudo começou a dar errado e a sociedade começou a desmoronar, é que a gente vai entendendo aos poucos o que realmente aconteceu. Inclusive, bem no iniciozinho ainda há uma discussão se é vampiro ou não, porque o Neville, ele é bem cético. E ele não quer encarar que aquelas criaturas são vampiros, porque ele fica, isso é coisa de lenda, isso é coisa de folclore. Mas tudo indica que são, né? E aí depois vai ficando mais claro que realmente eles são como vampiros, mas a explicação que a história vai dando, ela não é mística, digamos assim. E aqui é que entra o aspecto científico, né? E é interessante porque o livro foi escrito nos anos 60 e ler ele depois de uma pandemia, né? Depois de a gente ter passado por isso, fica ainda mais interessante, que ele nem se refere a vírus, ele se refere a bactérias, né? Mas é uma bactéria que se alastrou e foi se espalhando muito rapidamente de um país para o outro, sendo levada pelo vento e contaminando as pessoas. Então é bem interessante esse aspecto. Bom, isso quanto à sociedade, né? Porque aí as pessoas foram se contaminando e tudo foi colapsando. À medida que a gente vai lendo, a gente vai vendo mais detalhes de como foi, né? As pessoas foram morrendo, como foi o noticiário, como é que as pessoas foram reagindo a esses eventos, a esse acontecimento, mas também a gente vai vendo como foi a vida do Neville, né, dele com a família dele. A gente descobre que ele era casado, ele tinha uma esposa e tinha uma filhinha. E uma coisa interessante é que o Neville é esse sobrevivente desse colapso da sociedade, e tudo se deu muito rápido, por isso que a sociedade colapsou, porque as pessoas foram morrendo, se contaminando, né?
Porque assim, tem um rolê de que a pessoa morre, às vezes ela morre e morre, às vezes ela morre e vira uma criatura, que é esse vampiro, né? Que depois o Neve aceita e fica chamando de vampiro mesmo. E tudo foi muito rápido e a sociedade não foi tendo como lidar, né? E essas pessoas que viravam vampiros, elas realmente vinham para comer as outras pessoas, beber o sangue e tal. Então, você, além de ter que lidar com quem morreu, morreu, que era um número muito grande, tinha que lidar com essas criaturas. Então, o Neville ele cria toda uma estrutura, toda uma dinâmica na casa dele, fortifica lá, e como ele conseguiu suprimentos. Mas o que é mais marcante, assim, vai dando as entradas nas partes do livro com o mês e o ano, e a gente vai vendo que foi realmente muito rápido e ele teve que lidar com aquilo. E aí, óbvio, que como ele vai lidar com essa situação, como ele vai resolver, é como a história se desenvolve, e é o mais interessante de acompanhar. Uma coisa que tem um flash assim de memória, porque muitas dessas criaturas que cercam a casa dele são pessoas que ele conhece, né? Que ele conhecia antes de se transformarem. E aí tem um momento que ele relembra, e cada pessoa, quando começou a tudo colapsar, foi reagindo de maneiras diferentes. Então, tinham os negacionistas, tinham as pessoas que enxergavam uma causa religiosa, tinham aqueles que estavam buscando a investigação científica, tinha aqueles que, tipo, não estavam nem ligando, indiferentes. Então, é bem interessante, como eu falei, pensar, inclusive, em paralelo com a pandemia, né, do Covid, porque a gente viu isso acontecer. E é interessante que tantas décadas antes, o autor conseguiu vislumbrar um pouco de como seria a reação da sociedade, né, de diferentes grupos sociais. Mas esse não é o foco, isso é só uma coisa que comenta. O foco é o Neville passando por tudo isso. E é mais interessante ainda porque o Neville fica em isolamento, né? Ele não pode estar circulando pelas ruas, essas criaturas elas não ficam, não podem pegar sol, que elas morrem, tipo vampiro mesmo. Então ele tem só o período do dia para explorar a cidade, como tudo colapsou, ele pode ir em mercados, em farmácias, coletar suprimentos, mas ele também tem que fortificar a casa dele, as janelas, tudo é fechado com madeira para as criaturas não invadirem. Então ele precisa sempre, toda noite eles atacam a casa, né? Mas a casa já está bem fortificada, mas todo dia de manhã ele precisa reparar a casa. Ele tem uma plantação de alho, porque o alho afugenta as criaturas, então ele tem que trocar os alhos para estar sempre com cheiro fresquinho, né? Para ajudar a afugentar as criaturas. Então ele tem toda uma rotina assim de manutenção da existência dele, mas que também é uma rotina completamente isolada, porque ele não interage com ninguém. Esse aqui é aquele livro, para mim, que faz eu amar ficção especulativa, seja história de terror, de ficção científica e de fantasia, que na verdade cria um cenário hipotético para discutir questões essencialmente humanas. Então, na verdade, a essência dessa história aqui não é sobre vampiros e criaturas e zumbis. A essência dessa história aqui é sobre um homem tentando sobreviver e tentando lidar com a solidão extrema, com o isolamento. E nesse meio, ele tem que oscilar entre a esperança de conseguir sair dessa situação e de tudo dar certo, e o desespero de não aguentar mais. Entre a busca de uma explicação lógica e racional e entre se entregar aos seus instintos completamente, porque o que é que não existe mais polícia, não existe mais tribunal, não existe mais juiz. E isso é muito rico na história. Algumas pessoas que leram acham um pouco estranho, acham até tosco o Neville, algumas reflexões que ele tem, alguns impulsos, algumas questões que ele enfrenta. Mas não é, porque é um homem tentando se manter sociável e racional diante de uma sociedade que já não existe mais, pelo menos para ele, né? Porque na história, no filme fica bem claro que, não sei se eu dou spoiler, vou deixar mais para o final do filme, mas no filme fica bem claro que há uma esperança, alguma coisa assim, que outras pessoas em outros lugares sobreviveram, mas aqui fica claro que não importa. Né? O Neville tentou entrar em contato com as pessoas, mas o que é que acontece? Ele precisa entrar em contato com alguém durante o dia, porque durante a noite já existem tantas criaturas
no perímetro dele, que se ele estiver no carro, ele vai ser atacado e vai morrer. Então, mesmo que tenha havido pessoas que sobreviverem em outros lugares, elas estão tão distantes que ele jamais vai conseguir acessar essas pessoas. Porque para acessar ele precisaria de mais de um dia de viagem de carro e ele morreria se ele estivesse no caminho no carro, porque as criaturas são muitas, iriam atacar ele e ele ia morrer. Então, mesmo que tenha sobrevivido alguém, não importa, ele está sozinho, totalmente sozinho. E acho que aqui eu posso entrar um pouco já na questão do filme. Eu vou comentar alguns aspectos do filme que talvez você considere spoiler, mas da história não. É só para eu comparar né, o que é que um tem em relação com o outro, mas principalmente porque eu acho que o filme ele não faz jus ao livro. Eu não sou essas pessoas super chatas que, ai, não ficou igual ao livro, tô com raiva. Pelo contrário, é muito interessante como o filme ele se apega a vários detalhes do Neville e da história aqui, de fazer exatamente igual. Então tem cenas muito parecidas com cenas que acontecem no filme e ao mesmo tempo ele muda completamente a essência da história. Então ele mantém os aspectos secundários e muda o principal. E na verdade, eu quando vou assistir uma adaptação, não existe jeito certo ou errado de fazer uma adaptação. Mas quando eu vou assistir, eu não me importo que se mude aspectos secundários. Às vezes, sei lá, um personagem é branco, que aqui o Neville é branco. E aí o ator é negro e as pessoas ficam, ai, mas não pode. Mas isso não faz diferença nenhuma, são aspectos secundários. O que me incomoda é, por exemplo, até porque, como é um filme do Will Smith, né? Ele é sempre tipo, não, determinado, esperançoso, ele nunca tá triste, ele nunca tem medo, ele nunca vacila, ele nunca duvida. E o Neville, ele enfrenta isso todo o momento, ele sempre tá, né, ele tá ali determinado e daqui a pouco acontece alguma coisa, ele tem um problema e ele pensa, meu Deus, eu tô fazendo isso tudo pra quê? Né? E ele não tinha nenhum conhecimento avançado, como no filme, que botam que o cara é general, é biólogo, é cientista, é tudo no mundo. E o Neville é só um cara normal, só que ele já está nessa situação há um bom tempo, há vários meses, até anos, né? A gente acompanha isso. Então, ele começa a estudar, ele começa a pegar livro na biblioteca, aí ele começa a estudar biologia, depois anatomia, hematologia, e ele aprende a usar um microscópio, tenta várias vezes até aprender. Então, é essas coisas que vão dando um propósito para a vida dele, né? Tentar entender como foi que aconteceu tudo, mas ao mesmo tempo, toda vez que ele enfrenta um fracasso, é muito mais difícil, porque ele não tem mais nada em que se apoiar. Então, ele se depara com o desespero e ele lida com o desespero como uma pessoa humana, não é só droga. Não, ele começa a beber, ele fica sem tomar banho, sem fazer a barba, e depois ele recobra a esperança, recobra as forças e continua tentando, continua tentando. Então, uma coisa que é o fio condutor, né, da história é o Neville entender o que se passou, né? Então, essa é a motivação que faz ele continuar vivo, continuar tentando, apesar de todas as dificuldades. Tem o episódio do cachorro. No filme, o cachorro já é do Neville, né? É da filhinha e tal. E mostra a esposa e a filha morrendo num acidente lá de helicóptero, logo no começo do filme. No livro é diferente, como aconteceu, mas realmente elas morreram, né? Só que o cachorro não tá desde o começo, esse cachorro aparece depois. E quem já conhece a história de Vidas Secas, o livro de Graciliano Ramos, esse cachorro aqui, a participação dele é nível baleia, a cachorra de Vidas Secas. E eu não vou comentar mais nada sobre isso, apenas que é muito emocionante. Então, depois de comentar um pouco, né, o resumo do livro, aspectos interessantes e comparar com o filme, queria comentar com vocês como foi a minha experiência de leitura. Eu amei, eu li esse livro, comecei a ler ele numa maratona, 24 horas, eu li ele quase todo, mas aí depois eu passei uns 2, 3 dias para terminar e ele ficava me perturbando, ficava na minha cabeça martelando. Eu cheguei a sonhar nos 2 dias que eu não li o livro, né? Não terminei, cheguei a sonhar com a história. Então você fica realmente muito envolvido, muito dentro da história, né? Sonhando lá com os vampiros atrás de mim. Então, se não, preciso terminar esse livro, porque eu gosto muito de histórias de terror, né? Filmes e livros. Livros nem tanto, eu leio menos, mas leio. E filme eu consumia. Hoje em dia é mais difícil, porque eu não tenho tempo nem de ver filme. Mas
quando eu posso, sempre que eu posso, eu assisto filmes de terror. Eu gosto bastante de vários gêneros. E pra mim, assim, quando eu termino a história, acabou, eu fico tranquila. Mas enquanto eu tô envolvida na história, eu fico com medo, claro. Não muito, porque eu já me acostumei, mas fico. Então aconteceu muito aqui. Então eu realmente me envolvi com a história. Enquanto eu não terminei de ler, eu não sosseguei. Bom, e pra quem que eu indico esse livro? Eu indico esse livro para todo mundo que já sofreu na vida. Se você teve que enfrentar uma situação difícil na sua vida, se você perdeu alguém, se você já passou por momentos de solidão muito intensa, não necessariamente porque alguém morreu, né? Às vezes você se mudou, foi morar sozinha, perdeu o emprego. Se você passou por algum momento na sua vida em que você sentiu que você estava na merda, esse livro é para você. Porque ele vai falar muito com você. Nesse caso, eu acho que o livro vai ser super envolvente. Mas se você não passou por uma situação assim e gosta de histórias de terror ou de ficção científica, também, obviamente, é uma pedida muito boa. Mas talvez você ache o livro um pouco pesado. Como eu disse, algumas pessoas lêem esse livro e acham algumas questões que o Neville enfrenta um pouco exageradas, acham um pouco demais. Então, talvez você ache o livro um pouco pesado. E eu sou acostumada com histórias de terror, mas tem algumas passagenzinhas que chega a dar medo. A essência do livro não é te dar susto, ele não tem essa intenção, mas a situação como um todo é um pouco assustadora. Como eu disse, eu cheguei até a sonhar. Porque você está lendo ali, né, sobre criaturas, sobre a noite, sobre o medo de ser pego, né? Mas é principalmente um livro que fala disso, desse homem vivendo essa solidão e tendo que enfrentar o mundo, literalmente. Apesar disso, né, de ter temas assim mais difíceis, é uma leitura muito fluida, muito rápida. Você se envolve, vai lendo, vai lendo, vai lendo, quando você vê, você já leu um monte. Como eu li no Kindle, mais ainda, no dia que eu tava lendo, eu fui cozinhar e fui cozinhar com o Kindle, assim, na cozinha, lendo enquanto eu tava mexendo a panela, sabe? Assim, então, é aquela leitura que é boa de você pegar e não conseguir parar. Sim, gente, uma coisa, antes da gente ir para a nota final do livro, um recado importante. Eu lancei o meu curso para ler e escrever bem. Eu estou divulgando tudo pelo Instagram, @minerva.aura. As inscrições estão abertas. O link está aqui na caixa de descrição para você fazer sua pré-inscrição. Fazendo a pré-inscrição, você vai receber um e-mail com todas as informações sobre o curso, incluindo valores e forma de pagamento. Você também pode ir lá no Instagram do Minerva Aura. Eu fiz uma live lá, dando todas as informações sobre o curso. E um segredinho, vai ter uma aula experimental grátis aqui no YouTube. Então, também se inscreve. Aqui é outro link. O link para se inscrever na aula experimental também está aqui na caixa de descrição. Confira todas as informações aqui. Não deixe de me seguir lá no Minerva Aura. O curso está muito legal. Eu espero que vocês se interessem. E por fim, vamos à nota. Que nota eu dou ao livro? 5 estaquinhas, favoritado. 5 estaquinhas para matar vampiros. Mas é um livro muito bom, muito bem escrito, muito bem desenvolvido. Uma temática interessante. E eu amei. Amei e recomendo para as pessoas que eu disse. Se você já leu esse livro ou se você já viu o filme, me conta aqui nos comentários se você teve as mesmas impressões que eu, se você achou diferente. Você gosta do Will Smith? Eu tendo a não ser muito fã do estilo de filme dele. Da pessoa dele, claro, ele é simpático e tudo mais. Mas o estilo de filme que ele faz geralmente não me agrada. Menos um, que é Em Busca da Felicidade. Esse é muito legal e muito emocionante. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei pra mim e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!